como o universo é diverso e como isso é bom e por que as pessoas acham que isso é ruim. Isso não é óbvio? Por que essas pessoas que acham que o ser humano tinha que ser todos iguais, elas não ficam na natureza também implicando? Quando acontece uma coisa tipo isso que aconteceu agora em Orlando, o que é o pensamento de muita gente? Isso não deveria ter acontecido. A gente pensar qualquer coisa que aconteceu, não deveria ter acontecido, a gente fica brigando com a realidade. É o que é, aconteceu já, não tem como desacontecer. Não adianta se milhões de pessoas ou bilhões de pessoas pensarem que não deveria ter acontecido, continua tendo acontecido. Então, como é que a gente sabe que deveria ter acontecido? Porque aconteceu e na natureza tem uma inteligência, tem um plano que rege as coisas que vão acontecendo. Claro que é uma coisa horrível, que eu gostaria que não tivesse acontecido, mas que, quando eu olho, eu vejo que aumenta o nível de consciência das pessoas sobre o problema, porque muita gente vive e acha que o pessoal que é mais ativista e que luta pelos seus direitos e tudo mais tá fazendo mimimi, que tá reclamando de boca cheia, que você quer beijar na boca? Vai lá no bar gay. E aí o cara tá lá num bar LGBT e puf, acontece isso. Então, assim, ninguém tá seguro em lugar nenhum. Isso é mesmo que a mesma situação que o estupro coletivo, de uma certa maneira. É horrível e que a gente gostaria que não tivesse acontecido, mas que deveria acontecer, por isso aconteceu, para elevar o nível de consciência de milhares ou bilhões de pessoas sobre o problema das mulheres e a mulher não estar segura em lugar nenhum. E é importante que as pessoas que não vivem isso consigam ver isso. Então eu acho que quando acontece um estupro coletivo ou uma tragédia como a de Orlando, isso traz para quem não tá vivendo dentro dessa situação e não vive esses desafios, conseguir ver de uma maneira mais na cara dele, né? Tipo, ó, tá na sua cara. É isso que a gente tá vivendo todo dia, o tempo todo. Eu sempre busco ver por que isso deveria ter acontecido. Muitas vezes a gente não consegue ver, né? Por que deveria ter acontecido. Eu imagino que na época do Holocausto ninguém conseguia ver o porquê que aquilo deveria estar acontecendo. E hoje em dia, a gente olhando para trás, vê o salto que a humanidade deu em termos de direitos humanos, em termos de respeito à diversidade. Aí a gente tá longe de estar bem, né? Mas a gente já tá bem melhor do que a gente estava há 100 anos atrás. Quando acontece uma tragédia como essa, eu acho que, no mínimo, ela ajuda a elevar o nível de consciência de geral sobre o problema. O problema existe. Quem vive o problema também se sente um pouco mais legitimado a falar do seu problema, sem ser ridicularizado, sem ser tratado com condescendência, né? E outras coisas piores. Só funciona, na verdade, a natureza porque tudo é diferente. Cada coisa é de um jeito, cada bicho é de um jeito, cada árvore é de um jeito, cada coisa na natureza funciona de uma maneira diferente. E o grande problema do ser humano é que hoje o ser humano vê o homem e a natureza como duas coisas separadas. É um animal que se diferencia dos outros porque tem a autoconsciência, mas ainda assim é um animal que faz parte da natureza. Ele só saiu um pouco da floresta, construiu o edifício e foi andar de elevador. Mas não é muito além disso a diferença. Assim como na natureza tudo é diferente, as coisas vão se integrando e vão funcionando justamente pela diversidade, os homens também funcionam dessa maneira, né? Só que algumas pessoas não conseguem ver isso. A Byron Katie fala que a defesa é o primeiro ato de guerra. Então, o grande problema, às vezes, não é nem o negócio que aconteceu. Tem um maluco que vai lá e sai atirando em todo mundo. Mas é um maluco. Ele representa vários outros malucos, claro. Mas ali foi um maluco que foi lá e fez aquilo. Agora, o que tá acontecendo? Você entra no Facebook e o que você vê agora são milhões de malucos dos dois lados. Porque agora começou a pancadaria. Então, em vez de você olhar para isso de uma forma amorosa, se você olhar de uma forma nós contra eles, você também está alimentando esse mesmo tipo de energia. Isso quer dizer que, então, quem se sentiu atingido, ofendido, não pode se defender? Sim e não. Por quê? Tem formas e formas de você defender o seu ponto. Quem chega agora, que é a galera mais ativista e tudo mais, defendendo de uma maneira violenta, se juntou à mesma energia da violência. E tá dando mais força para que essa violência se perpetue. Enquanto ficar a separação de nós contra eles, seja lá de que lado você tá alimentando a mesma violência. Quando o meu filho, que é adotivo, é negro, foi vítima de bullying e racismo na escola. E ele chegou em casa chorando muito. Eu chorei sem conseguir parar por umas 2h30. E aí eu escrevi uma carta sobre isso. A minha conclusão de tudo aquilo era: nós não somos vítimas. As pessoas, elas se comportam usando 100% do nível de
consciência que elas têm naquele momento. É muito abaixo do que a gente gostaria. Se a gente entra numa de odiar a pessoa também, ou, né, o grupo de pessoas que ela representa, a gente entrou na vibração do ódio. É claro que, se precisar chamar a polícia, vou chamar. A gente tem que defender os nossos direitos. Mas no caso, era a escola do meu filho. As mães todas eu conheço, são minhas amigas. Eu mandei um WhatsApp e conversei, e todas conversaram com suas crianças. Se aquilo continuasse, é claro que eu ia ter que tomar uma medida legal. Mas eu não vou chegar já com 10 pedras na mão me defendendo. Ah, porque vocês não estão educando seus filhos, eu não sei o que. Não, gente, olha só, aconteceu isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui entende que isso não é a melhor forma das crianças se relacionarem. Conversem com seus filhos, falem sobre diversidade. Como é que você combate esse tipo de coisa? Com informação, tá faltando humanidade, tá faltando um monte de coisa. Se você chega lá dando porrada com violência, ela vai achar que você é mais escroto ainda do que ela pensava. Olho por olho e o mundo acabará cego. É uma frase do Gandhi. Tem gente que fala assim, mas eu não fiz violência nenhuma. Mas e o seu post no Facebook mega agressivo, mega violento? Violência não é só você ir lá e dar um tiro na pessoa, né? É comportamento violento, é a energia da agressividade que tá nas suas palavras, nas suas atitudes. Você pensa assim, eles deveriam entender a gente. Só que a gente tá entendendo, respeitando eles? Não estamos também. Porque eles não entendem e não respeitam. Eu sou capaz de entender e respeitar que eles não entendem e não respeitam? Entende isso? É difícil. A gente hoje, graças a Deus, está num mundo em que já existem muitos direitos garantidos. Eu acredito que quem se sente lesado tem todo o direito de correr atrás dos seus direitos. O que eu acho que alimenta o problema é, em vez de você correr atrás dos seus direitos, você vai se defender olho por olho, dente por dente. Não tem lógica. O cara falou, vou fazer isso porque eu não quero, eu não tenho como explicar para o meu filho duas pessoas do mesmo sexo se beijar. Mas deve ser muito mais fácil explicar pro seu filho que seu pai entrou numa boate, matou 50 pessoas, feriu mais 50 e depois foi assassinado pela polícia. Ou se matou, né? Em muitos casos que acontece, que o cara se mata. Então, é claro que a pessoa não... Imagina se um cara que fala isso, eu não vou saber explicar isso pro meu filho, se ele tá tendo essa consciência de parar e pensar, bom, eu vou ter que explicar um negócio um pouquinho complicado pro seu filho daqui a pouco, né? Agora, o que acontece num plano, se você for olhar para uma situação dessa, num ponto de vista espiritual, né? Puramente de espiritualidade. Antes da gente estar aqui nesse plano, no plano espiritual, o que acontece? A humanidade, nesse momento, precisa aumentar o nível de consciência com relação à diversidade. E aí, quem que vai se voluntariar a ir lá e fazer um estrago, ser um filho da puta, odiado por todo mundo, para ajudar as pessoas a elevarem a consciência? E aí, espírito X vira lá uma alma, vira e fala, tá bom, vou eu, né? Ninguém mais tá se voluntariando, eu vou. E na verdade esse cara é esse cara, entendeu? Em termos de alma, é o cara que... Um Hitler é o cara que se voluntariou a ser o pior ser humano de todos os tempos dentro do planeta Terra para fazer uma matança enorme, ser odiado por milhões de gerações futuras para elevar o nível de consciência, aumentar os direitos humanos e tudo mais, levar a humanidade para frente. Hoje a gente vive as questões nossas do nosso tempo, mas quando a gente olha lá para trás, a Inquisição foi importante para a gente hoje ter essa diversidade que a gente tem de religiões e de aceitação, um nível de aceitação muito maior com a diversidade de religiões. E aí eu percebo que nesse vídeo a gente conseguiu atingir todas as polêmicas que existem e nesse momento devo ser a pessoa mais odiada de todo o YouTube. Parabéns para nós. Se você gostou desse vídeo, vamos debater aqui nos comentários o que você acha que cada grupo desses aí, né? Eu não sei se você pertence a algum grupo que tá tendo seus direitos aí ameaçados ou tem que ficar brigando para garantir os seus direitos o tempo todo. Conta pra gente como que você acha que isso pode ou deve ser feito, como que você tá fazendo a sua parte, se você tá fazendo parte do problema ou da solução. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal para ver mais vídeos, não sempre sobre temas polêmicos, mas de vez em quando também, porque é importante. E marque seus amigos aí que estão debatendo sobre esses assuntos polêmicos que estão rolando na internet nos últimos dias.